Este será o lindo modelo de cobre alimentos que vamos fazer juntas hoje. Ele é super rápido de fazer e fica lindo lá nas nossas cozinhas para cobrir as nossas frutas, os nossos pães, os nossos alimentos. Olha que graça que eles ficam. Vamos fazer juntas? Vamos usar um filó ou uma tela que você tenha em mãos. Vamos precisar de um tecido também tricoline, que seja de uma estampa do seu agrado, ou também pode ser um tecido liso. E nós vamos precisar de 1,5 m de viés, que você vai usar a cor que combine com a sua estampa. No meu caso, eu posso usar o lilás, ou o rosa, ou o branco. Eu vou usar este lilás. Vamos precisar fazer um molde e você pode usar qualquer papel que você tenha em mão, desde que ele tenha o tamanho de 30 por 26 ou maior. Eu vou cortar o meu molde aqui, vou medir no meu papel 26 centímetros de altura, 26 de altura, e vou medir 15, que vai ser a largura, mas ele tá dobrado, então é 30. Então, eu vou fazer esta medição, 26 por 15. 26 por 15, porque ele está dobrado. A altura tem que ser 26 e a largura aqui tem que ser 15, porque nós precisamos 30. Ele está dobrado. Cortei o meu retângulo no papel 30 por 26 de altura. No 30, nós vamos dobrar ao meio. Vamos dobrar ao meio. E nós vamos marcar, vou virar para esse lado. Vamos marcar aqui 2 centímetros. 2 centímetros. E vamos marcar nessa diagonal, bem aqui no cantinho, nós vamos marcar 7 centímetros. 7 centímetros. Bem na diagonal, 7 centímetros. E aqui no canto, na altura, nós vamos marcar 12 centímetros. Então, aqui 12 centímetros, aqui 7 centímetros e aqui 2 centímetros. E nós vamos unir, pontilhando, do 2 ao 7 e do 7 ao 12, para nós recortarmos. Agora, eu vou recortar aqui até o 2. Amigas, então eu recortei. Aqui tem o 2 centímetros, ficaram reto. E daí eu fiz arredondado até o 12 centímetros. E ficou assim o nosso molde. Como o molde que eu já tenho em mãos. Assim que ele fica. Ele tem de altura 26 e tem de largura 30 centímetros. Muito bem. Com esse meu molde, os dois são iguais. Com este meu molde, eu cortei na minha tela 4 pedaços. E são esses pedaços aqui. Eu dobrei a minha tela em 4, o meu filó, que é um filó bem grosso. Dobrei ele em 4 e cortei as 4 partes que eu vou precisar. Cortei bem, coloquei o molde, alfinetei e cortei as 4 partes. Muito bem. No meu tecido estampado floral que eu vou usar, eu também cortei 4 faixas, medindo as minhas 4 faixas. 10 centímetros de altura por 30 de largura. Cortei 4 faixas. E eu fui ao ferro e passei dobrando numa parte em cima 1 centímetro em todas as 4 faixas. Agora, eu vou pegar as minhas partes do filó ou da sua tela e vamos costurar as nossas faixas de tecido. Então, nós vamos colocar aqui direito com uma faixa. Vamos alinhar bem aqui na parte embaixo, bem alinhadinho,
e vamos costurar. O direito está com uma faixa. Aqui eu vou alinhar bem e vou passar uma costura na parte embaixo de todas elas, colocando cada faixa com o seu filó ou com a sua tela. Vou costurar as 4 e já volto para nós continuar. Costurei a minha faixa com uma costura bem larguinha. Costurei as 4 faixas nas 4 partes. Então, as minhas 4 partes já estão costuradas. Agora, nós vamos virar para o lado direito. Vamos puxar bem puxadinho, todas elas, as 4, bem puxadinho. E vamos alinhar bem aqui a parte embaixo, bem alinhadinho assim. Eu vou ao ferro com a temperatura baixa no ferro e vou passar bem passadinho todas elas, porque aqui embaixo nós vamos também passar uma costura bem fininha aqui na parte embaixo. Uma costura aqui embaixo e outra costura aqui na parte em cima. Então, eu vou fazer isso nas 4 e já mostro para vocês. Uma costura embaixo, bem fininha, e outra costura em cima, também bem fininha. Essa faixa que eu costuro aqui, ela tem 10 centímetros. Mas antes de eu costurar lá, eu tenho que dobrar 1 centímetro aqui na parte de cima, que é para o acabamento. Então, todas elas, as faixas, nós cortamos ela a faixa de 10 por 30 e passamos 1 centímetro para dentro, para depois nós costurarmos nas nossas partes. Então, agora eu vou passar uma costura aqui embaixo e outra costura aqui em cima, porque todas elas já estão com 1 centímetro dobrado para dentro. Alinhei a minha faixa com o meu filó bem alinhadinho aqui a parte embaixo e passei. E vou fazer uma costura, quero mostrar para vocês como que eu vou fazer nas 4. Coloco aqui na máquina e costuro. Porque essa costura tem que ser uma costura fininha, mas uma costura bem reta. Olha como tem que ficar esta costura. Uma costura bem reta. Vamos costurar. Terminei a costura aqui na parte embaixo, ergo meu pezinho da máquina, vou cortar aqui. Olha a minha costura, ficou uma costura bem fininha. Agora, aqui na parte em cima, eu também vou fazer uma costura. Então, é uma costura no avesso, uma costura embaixo e outra costura em cima. Isso nós vamos fazer com umas 4 partes. Olha como que fica a nossa costura na parte aqui em cima. Olha, uma costura bem fina também. Então, eu costurei embaixo e costurei em cima. Vou costurar as 4 e já vamos continuar. Amigas, costurei as minhas 4 partes, o barrado, na parte embaixo e na parte em cima. Agora, nós vamos unir todas essas partes. Como que nós vamos fazer? Nós vamos costurar desta maneira, unindo, ó. Aqui estão as 2 partes. Nós vamos colocar assim, ó. Ou seja, avesso com avesso, mas o lado de fora fica direito com direito. E aqui que nós vamos costurar. Nós vamos costurar, você pode alfinetar. Coloca um alfinete aqui, coloca um alfinete aqui, porque nós vamos costurar até aqui, aonde começa aquela parte que nós deixamos o 2 centímetros. Aqui começa o 2 centímetros. Então, até aqui nós vamos costurar. Vamos alinhar bem os 2 filós. Aqui tá bem certinho aquela esquininha onde nós marcamos o 12 centímetros. E aqui nós vamos unir bem e vamos passar uma costura, mais uma costura um pouco larguinha, porque depois nós vamos cortar o excessinho. Amigas, passei a costura iniciando aqui embaixo, fiz a volta toda e terminei aqui aonde iniciou os 2 centímetros. Agora eu vou abrir esta parte, vou colocar a outra parte aqui
igualmente, direito com direito, aqui dentro avesso com avesso, mas fora nós temos direito com direito. E aqui também eu vou alfinetar, alinhar tudo muito bem alinhadinho, para eu passar a costura até o 2 centímetros lá em cima. Olha aqui em cima, onde tá bem a parte do 2 centímetros aqui, então aqui eu coloco um alfinete, porque eu vou costurar só até aqui. Então, eu vou costurar fazendo a outra volta aqui. Então, eu costurei as 2 primeiras partes e costurei a 3ª parte. Agora, eu vou costurar a 4ª parte aqui, alinhando tudo como eu expliquei para vocês. Alinho bem aqui, costuro até aqui e costuro lá em cima até o 2 centímetros. E depois eu vou costurar esta outra parte para fechar a nossa peça. Esta peça é bem útil na cozinha e super fácil de nós fazermos. Super rápido e fica muito lindo cobrindo os nossos alimentos. Então, eu vou passar uma costura aqui e a outra aqui e já volto para nós ir fazendo o acabamento. Amigas, então nós costuramos as 4 partes. Agora, nós vamos passar o viés. Para nós passar o viés, nós vamos dobrar desta maneira. De qualquer lado que você dobrar, ele vai ficar dobrado assim. Vou abrir novamente. Se você dobrar aqui, ele também vai ficar dobrado igual. Olha, assim ele vai ficar dobrado. Muito bem. Então, aqui na parte em cima, aonde nós deixamos aqueles 2 centímetros, de um dos lados, de 2 lados, nós vamos cortar, nós vamos passar o viés nesta parte e nesta outra parte. Então, aqui, nós vamos dar um cortezinho de mais ou menos 1 centímetro, só para passar melhor o viés desses 2 ladinhos. Então, nós vamos dobrar assim, muito bem. E nós vamos passar o viés primeiramente nesta parte de cima. Então, nós vamos começar com o viés bem aqui no início, vamos fazer toda esta volta e terminando aqui. Nós pegamos o nosso viés, o meu é o viés mais larguinho, de 2 centímetros. Nós dobramos ele bem ao meio. Nós vamos precisar mais ou menos 70 centímetros para cada lado. Então, nós dobramos bem aqui. Vamos dobrando, dobrando. E depois, antes de nós começarmos a costurar, nós temos que cortar um cantinho aqui, bem pequeno, e outro cantinho. E vamos dobrar esta pontinha, para nós iniciarmos a nossa costura. Vamos colocar aqui a parte em cima, nós colocamos aqui, alinhamos bem e vamos à máquina costurar. Nós vamos colocando tudo bem organizadinho e vamos costurar todo este lado. Aqui na máquina, amigas, quero mostrar para vocês. Então, nós colocamos aqui, tá a partezinha dobrada, nós colocamos assim, bem aqui no início e vamos lá à máquina. Esta parte nós colocamos para o lado de cá e vamos começar a nossa costura. Vamos fazer uma costura toda a volta aqui. Se você tiver dificuldade, você pode alfinetar ou você pode colocar uns prendedores daqueles pequenininhos aqui em toda a volta. Quero mostrar para vocês costurando aqui a máquina. Nós vamos fazendo a voltinha, colocando dentro do viés e organizando tudo bem bonitinho. Vamos organizando e costurando. Se você quiser, você pode alfinetar antes ou colocar aqueles prendedorzinhos. Mas eu, como faço bastante, eu já vou fazendo direto. Então, nós vamos costurando, alinhando bem dentro, para observar a parte lá embaixo do viés e a parte aqui em cima, se está ficando bem costurado. Aqui nesta parte também, nós cortamos o excesso, os 2 cantinhos e dobramos
e deixamos bem da altura do nosso trabalho. Dobramos bem dobradinho para deixar bem da altura. Dobrei o meu viés bem da altura. Agora eu termino a minha costura aqui. Eu venho a minha costura até aqui e aqui eu posso dar um retrocesso. Isso, esse retrocesso. Agora nós cortamos o nosso fio e vamos fazer o outro lado. Costurei o viés em todo este lado. Agora eu vou virar o meu trabalho e vou costurar deste lado. Eu já dobrei a pontinha e cortei do meu viés, dobrei ao meio e vou colocá-lo aqui, bem no início, e vou costurar em toda esta volta do nosso trabalho. Lembrando que aquela partezinha que nós havíamos cortado de 1 centímetro foi para ajudar nós fazermos esta costura aqui na parte em cima. Então, eu vou costurar toda esta volta, o viés, e já volto para nós acabar. Amigas, olha que graça! Então, eu costurei um lado e depois eu costurei o outro lado. Assim, já está montado o nosso cobre alimentos. Muito bem. Mas, aqui nesta aberturinha que nós deixamos, nós vamos colocar um puxador, que nós vamos fazer com uma faixinha deste tecido que eu cortei. Esta faixinha, ela tem 6 de altura por 13 de comprimento. Eu passei ela uma vez dobrada ao meio, no sentido da altura, e depois coloquei ao meio uma vez e outra vez ao meio e vou dobrar mais uma vez. Vou passar uma costura de um lado e do outro lado para nós pregar no nosso cobre-alimento. Passei uma costura no puxador de um lado e do outro lado. Vamos dobrá-lo ao meio e vamos costurar bem aqui no meio, bem aqui nesse centrinho, aonde ficou este buraquinho. Então, aqui nós vamos costurar o nosso puxador. Umas 2, 3 costuras com ida e volta para firmar bem. Eu vou passar essa costura e já mostro ele pronto para vocês. Amigas, costurei o nosso puxador aqui em cima e olha que graça que ficou o nosso cobre alimentos. Olha que graça que ele ficou. Ele fica lindo lá cobrindo as nossas bandejas, as nossas cestas de frutas, bolo, pães. Olha que graça que fica o nosso cobre alimento. Então, este foi o lindo trabalho que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.